um movimento social que teria tanto para oferecer e para ajudar, principalmente a parte mais humilde da população, quando a gente trata de população rural, consegue não ajudar ninguém e ainda atrapalhar a si mesmo. Então, é sobre isso que eu vou falar. O vídeo de hoje é sobre o MST. Me acompanha para saber um pouco mais sobre esse movimento. Hoje eu vou falar para você 5 principais pontos que fazem com que o MST acabe não funcionando e às vezes até atrapalhando mais do que ajudando a si mesmo. Então, primeiro vamos falar um pouco da origem do MST. O MST foi um movimento que surgiu em 1984 pela União de Trabalhadores Rurais que estavam se sentindo injustiçados por terem sido retirados das suas terras. Então, esses trabalhadores de pequenas propriedades rurais, esses camponeses, decidiram se unir e lutar por causas sociais, lutar pela reforma agrária, lutar por uma melhor qualidade de vida no campo e lutar pela produção de alimentos orgânicos e sustentáveis. Esse movimento ganhou cada vez mais força e em 1988, quando foi feita a última Constituição, que é a Constituição brasileira válida até hoje, foram criados juntos 2 artigos que tinham uma menção ali que davam a base para o que o MST usa para lutar até hoje. Esses artigos foram feitos com base na soberania alimentar do país e eles dizem que terras que são consideradas improdutivas podem ser desapropriadas pelo Estado. Ou seja, terras que não cumprem a sua função social, elas podem ser tomadas pelo Estado para que elas sejam designadas de forma que elas possam ser mais úteis, certo? E é a partir desses artigos que foram criados que o MST tomou uma base legal para poder executar todos os movimentos que eles executaram a partir daí. Além disso, também foi criado o INCRA, que é um instituto aqui do Brasil, que é responsável por analisar, por observar e por entender toda essa parte de divisão de terras e uma possível reforma agrária. Ok, sabendo então como ele surgiu e como tudo isso começou, vamos entender por que o MST não funciona. Vamos para o motivo número 1. Motivo número 1, desinteresse do Estado. Então, existe meio que um desinteresse do Estado de realmente pôr em prática e efetivar essa lei, que é desapropriar terras improdutivas. Então, vamos supor, eu tenho um grande latifundiário, eu tenho um produtor, um grande proprietário de terra, que tem muita terra. E ele tem ali um pedaço, ele tem uma parte que ele não usa, ele não necessariamente usa, ele deixou ali, ele falou assim, depois eu uso, ou por enquanto eu vou usar só essa parte e tal, e tá usando só aquela parte ali da terra por vários anos. O Estado, o governo, tem o direito de dizer, você tem uma terra aqui, que você não está usando, que está aqui há mais de, 10 anos, sem uso, você não planta, não tem uso turístico, não tem uso, está aqui intocada, não é área de preservação, não é nada. Então a gente vai pegar essa terra e vai distribuir para pessoas que vão plantar, vão cultivar e vão dar um uso para essa terra. Porque o que acontece? Você vai abastecer mais famílias, então você vai pegar famílias que não tinham nada na vida, não tinham condição, não tinham nada, vai dar um espaço para elas, uma oportunidade para elas se desenvolverem e terem alguma fonte de renda e terem como sobreviver. E você vai estar dando uso para aquela terra, que, assim, considerando a soberania do país, quanto mais terras produtivas você tiver, melhor do que ter uma terra ali que foi aberta e não está sendo usada. Então, o Estado teria o direito de fazer isso, com base na lei, inclusive. Só que imagina, você é um governador, você é um presidente, você é um político. Você é quem está liderando o instituto. Você não está afim de apoiar que tirem esse pedaço de terra, por mais que não seja usado, por mais que tenha um motivo considerado válido, por mais que não tenha benefícios para o bem geral da população, você não vai querer criar uma treta com um grande produtor de terra, né? Você não vai querer ir lá com aquele grande latifundiário tirar um pedaço da terra dele. Porque ele vai ficar injuriado contigo, porque tu vai queimar tua fita com ele, porque os outros latifundiários já vão ficar com o pé atrás com você, porque você vai perder apoio em um lugar ou outro. Então acaba que os políticos não querem de fato fazer isso. Tem ali, mas eles não estão muito afim de pôr essa lei em prática. Seria bom para a parte mais humilde da população. Agora, para as pessoas mais ricas que têm as terras, eles não iam gostar nem um pouco. E como os políticos não querem perder o apoio dessas pessoas, eles não mexem com elas, deixam elas lá. Então, esse é um dos motivos pelo qual o MST não consegue, de fato, fazer o que deveria fazer, porque ele não tem o apoio respaldado em lei que ele poderia ter do Estado. Então, acaba que a única alternativa que eles têm
é tomar essas terras à força. Então, entrar nas terras, invadir as terras, ficar lá morando e meio que ganhar elas por grilagem ou esperar eles morarem lá por tanto tempo que eles consigam, de algum jeito, aquele pedaço de terra. Lembrando que, além de criar essa confusão e inimizade com o grande produtor, o governo não pode simplesmente pegar um pedaço de terra e entregar para qualquer pessoa. Então, eles ainda teriam, o governo teria um custo com decidir quais pessoas seriam alocadas naquela região. O governo ele tem que oferecer o básico para a população, então ele é obrigado a oferecer, por exemplo, uma estrutura de saneamento básico, uma estrutura de rede elétrica, uma estrutura de água potável. Então ele teria que, de alguma forma, custear isso. Então não é uma operação simples, pega um pedaço de terra, divide e entrega para as pessoas. Não, tem todo um custo e toda uma execução para fazer essa parte de legalizar de fato a ocupação da terra. Segundo motivo pelo qual o MST acaba falhando, o êxodo rural. Então, as próprias propriedades já enfrentam esse problema, assim como novas propriedades criadas também enfrentarão. Então, vamos supor, eu tenho uma família, porque quem ocupa esses lugares são famílias. Famílias vão lá, ocupam, conseguem a terra, viram assentamentos, e aí as famílias vão ocupar esses assentamentos e vão produzir nessas terras. Quem leva a família para lá, o pai, a mãe, eles levam a família para lá e instalam. Eles vão ter filhos. Alguém precisa herdar essas terras. Só que o que acontece é que os filhos das pessoas que moram, os filhos dos produtores, geralmente eles querem ir para outro lugar. Acontece que poucas pessoas querem realmente, de fato, continuar ali, continuar trabalhando com a terra. Eles querem estudar e fazer alguma coisa e trabalhar na cidade, ter uma outra vida que não é aquela necessariamente trabalhando no campo. Então, as propriedades atualmente já enfrentam esses problemas, assim como esses assentamentos criados também enfrentarão. Então, os herdeiros, as pessoas que deveriam ficar com a terra depois, elas acabam saindo. Então, acaba que aquela terra vai ser ocupada por aquela família até um certo ponto que os pais não conseguirem mais dar conta dali, eles vão ter que vender a terra ou eles vão passar para os filhos e pode ser que os filhos vendam a terra, porque eles não vão querer dar continuidade ali. E nisso, quem está mais disposto a comprar a terra? O produtor, que é um produtor grande, que vai ter mais condição financeira de comprar aquela terra pequena, vai agregar aquela terra pequena à terra dele, e acaba que isso vai acontecendo com os outros assentamentos, e aí vai agregando cada vez mais terra, e de repente aquilo ali vira um latifúndio de novo. Então, é um dos problemas também de criar esses novos assentamentos. Por quanto tempo você consegue manter as famílias naquelas terras? Isso também nos chama para o terceiro motivo: falta de instrução e técnicas. Então, e falta de interesse. Então, às vezes, essas pessoas que querem ocupar essas terras acabam tendo uma baixa produtividade ali da área, porque não tem instrução, porque geralmente são pessoas que não têm estudo, pessoas que não têm condições, e às vezes não estão nem buscando essas condições. Tem gente que realmente só quer continuar ali, fazendo aquilo ali porque é fácil, porque você procurar um conhecimento mais técnico, você aprender novas técnicas é difícil, é custoso, e algumas pessoas elas têm aversão a mudanças, a querer mudar, elas querem continuar fazendo do jeito que sempre fizeram, e acaba que as técnicas antigas, algumas já são ultrapassadas, eles acabam tendo uma baixa produtividade, e essa baixa produtividade acaba insustentando o uso daquela terra, porque apesar de eles usarem aquela terra por ser, já é uma terra pequena, porque eles ocupam uma área pequena, são várias famílias que vão ocupar um pedaço de terra que era de um latifúndio, então acaba que cada família fica com uma terra menor. Se você não usa técnicas para você conseguir produzir de forma mais satisfatória, acaba produzindo pouco. E se produz pouco, já não lucra muito. Produz pouco e não lucra muito, acaba que não se sustenta a produção por muito tempo. O quarto motivo pelo qual o MST acaba se auto-sabotando. Os produtos produzidos pelo MST, eles geralmente são produtos orgânicos, porque um dos pilares pelos quais as pessoas do MST lutam é para produzir alimentos orgânicos e alimentar a comunidade próxima dos assentamentos. Só que, quando a gente para pensar, a gente já tem aquele negócio de produzir pouco, porque eles já produzem menos do que o que seria produzido em escala. O que seria produzido com outras técnicas, o que seria produzido utilizando alguns defensivos agrícolas. Então, eles já produzem menos. Além disso, eles têm um produto orgânico. E o produto orgânico, se a gente parar para pensar e lembrar, geralmente é o produto mais caro do mercado. Então, quando você vê o preço de um arroz orgânico ou o preço de um arroz normal, a gente vai ver que o arroz orgânico é bem mais caro. O feijão orgânico é bem mais caro. A alface orgânica é bem mais cara. Então, esses produtos
produzidos por essas famílias, eles acabam tendo uma valorização maior, acabam sendo mais caros, e acaba que a população em geral, a população humilde, não consegue ter acesso a esses produtos. Quem vai comprar esses produtos é quem tem uma condição financeira maior. Então, é um movimento que diz querer alimentar a comunidade regional, mas na verdade vai alimentar a comunidade mais rica, vai alimentar os grandes latifundiários, vai alimentar os donos das indústrias, os donos dos mercados, porque as pessoas, a maioria dos trabalhadores que tem um salário, sei lá, mais comum, assim, o salário da média da população, não vai conseguir comprar aqueles produtos. É uma luta social de pessoas humildes e pobres trabalhadores que, quando conseguem o que querem, vão alimentar os ricos, entendeu? É uma coisa contraditória. E o quinto e último fato do MST é que ele literalmente se auto-sabota. Acontece aquela velha coisa que acontece na grande maioria dos movimentos de minoria, que são algumas pessoas que fazem merda dentro do movimento e acabam por deturpar todo o movimento. Dentro do movimento do MST, tem as pessoas que deturpam o movimento, que dizem ser do MST e não sabem nem o que aquilo significa e só querem um pedaço de terra e pronto. Então acaba entrando e fala: fulano conseguiu uma terra ali, eu também vou, e não sei o quê, e vai lá e conseguir a terra. Mas na verdade nem precisava da terra para plantar, só queria a terra para depois vender e conseguir um dinheiro em cima daquilo e, sei lá, comprar um carro. Então tem umas pessoas que acabam fazendo isso, sabe? É como se você pegasse a ideologia do movimento e jogasse no lixo. E só utilizasse o movimento para seu único e total uso, sabe? Egocentricamente só para você. Eu só quero fazer aquilo para conseguir um negócio ali e depois tô nem aí pra esse movimento, não me importa, entendeu? Eu só vou ali pegar um pedaço de terra, vender, conseguir uma grana, porque eu só queria levantar uma grana e é isso, valeu, valeu. O movimento em si, ele não é muito bem estruturado, ele não é muito bem organizado, a gente não tem uns líderes que realmente definem como que vai ser feito, onde que vai ser feito, qual que vai ser o procedimento que vai ser levado, então acaba que viram cada um por si, em cada lugar alguém faz uma coisa diferente, aí tem um pessoal que faz uns negócios nada a ver, invade umas terras de umas pessoas que estão produzindo na terra, aí destrói pé de laranja e queima eucalipto, e aí acaba queimando a imagem do movimento, porque o que é o MST? Era para pessoas que precisam de terra, que não tem outra coisa da vida, que estão necessitadas ali, pegar uma terra que não está sendo utilizada e dar um uso para aquela terra. Porque você une o útil ao agradável. Você pega um negócio que não estava sendo usado e dá uma utilização para aquilo, e pega uma pessoa que precisa de alguma fonte de renda, precisa de alguma fonte de vida, e dá algo para ela se sustentar. Só que tem gente que não precisa e faz, e tem gente que vai lá e tira a terra de outras pessoas que já estavam usando aquela terra, o que não tem nada a ver com o que deveria ser feito. Porque, geralmente, quando você vai ocupar uma terra de um grande latifundiário, você acha que ele só vai deixar lá as pessoas, entrou aqui, ocupou essa terra, tá, olha que bonitinha as cabaninhas. Não, eles vão lá, eles vão tentar expulsar essas pessoas, eles vão usar de violência, eles vão usar de agressão. Então é muito mais fácil invadir uma terra de um produtor menor que não tem muito como tirar aquelas pessoas dali, acaba sendo uma coisa muito bagunçada, uma coisa muito desorganizada, que tem uma ideologia e um processo de construção, tipo assim, uma origem que faz sentido, que poderia realmente ser utilizada, só que acaba se perdendo ao longo do movimento e se perdendo ao longo das pessoas, porque as pessoas que entram naquele movimento não necessariamente querem o que aquilo significa, elas só querem usar o que dê para usar e depois é isso. Esse é o meu vídeo falando um pouco sobre o MST. Eu espero que você tenha gostado. Se você concorda ou não concorda, se você pensa mais alguma coisa a respeito disso, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Me acompanha para os próximos vídeos. Toda semana tem vídeo aqui no canal. É isso, até mais!